vez que eu venho aqui compartilhar uma palavra, eu já falei isso no culto de mulheres. Vai chegando esse finalzinho, começa a passar a oferta, minha barriga começa a doer, minha mão começa a suar e eu falo assim, é a última vez, nunca mais eu prego. Vai dando nervoso, eu falo, Senhor, tem misericórdia, me usa, Pai. Porque se depender de mim, não vai sair nada. E antes de começar, eu queria fazer uma oração. Você pode fechar os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu tomo autoridade do teu nome, Pai, e eu declaro no mundo físico e no mundo espiritual que seja repreendido nesta noite toda ação das trevas nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Que os teus anjos estejam aqui, Senhor, passeando no nosso meio. Toda palavra contrária, toda distração, Senhor, toda confusão eu repreendo no nome de Jesus. Toda confusão espiritual, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus Cristo. Que o nosso coração seja terra fértil, em nome de Jesus, ó Deus, que seja o Senhor aqui através de mim, em nome de Jesus, amém. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 4, versículo 16. Romanos 4, 16. E quem achou, diga. E quem não achou, procura uma célula, porque agora não tem desculpa não, hein? Podemos ir? Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus e estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Amém? Antes de começar, eu já vou começar confessando um pecado. Aqui ninguém faz isso não, só eu que faço. De vez em quando eu faço umas pirracinhas com Deus. Só eu mesmo, ninguém faz aqui não, né? Vocês são tudo crente maduro. E eu estava uma certa vez orando muito para mudar de emprego. Eu queria muito sair do meu emprego. E eu mandava currículo para tudo quanto é lugar. Cadastrei em site, paguei. E mandava e nada acontecia. Pessoas do meu serviço conseguiam sair e eu nada. E eu ficava lá, Deus, o que está acontecendo? Eu estou orando. Por que o Senhor não abre essa porta? Eu quero sair, me tira daqui. Eu não aguento mais ficar aqui. O Senhor não está vendo que eu não estou aguentando? Faz alguma coisa, Senhor. E nada. Aí um belo dia, eu falei assim com o Mateus. Falei, você quer saber de uma coisa? Ó, eu não vou na igreja mais. Não vou para a igreja. Aliás, eu posso até ir, porque eu creio que Jesus é o Salvador. Mas eu não vou envolver em mais nada. Não precisa me chamar. Eu vou para a igreja, eu vou ficar sentada lá, ó, crente de banco. Quero saber de nada. Porque eu estou orando e Deus não abre a porta. E eu vou chutar o balde mesmo. Fui dormir. Antes de deitar, eu pensei assim. Eu podia ler um livro, né? Aí eu fui lá na minha gavetinha de livro, peguei um livro do Gustavo Bessa, esposo da Ana Paula Valadão, e abri o livro em qualquer página. Peguei e abri. Quando eu abri, irmãos, eu abri no capítulo que falava o tempo da espera.
Aí eu falei assim, tá bom, Deus, eu já entendi já. Nem para desviar eu presto. Na hora que eu vou desviar, o Espírito Santo vem falar os trem comigo. E aí eu comecei a ler aquele livro. E Deus ministrou muito ao meu coração. E nessa noite eu queria compartilhar com vocês sobre o tempo da espera. E Abraão foi um homem que precisou ter paciência para viver as promessas de Deus. E Deus ministrou muito ao meu coração e eu fiquei pensando, né? Talvez uma das maiores dificuldades do seu coração, do meu coração, seja esperar. Quem aqui gosta de esperar? Eu não gosto não. Estou aprendendo, mas não gosto. E nós vivemos no século, né, que pode ser considerado o século do imediatismo, do fast food. Nós não temos tempo para nada. Se a gente vai num restaurante, a comida demora um pouquinho, a gente já fica aborrecido, quer ir embora, não tem paciência de ficar numa fila, não tem paciência de sentar, conversar. Nós não temos paciência, nós temos pressa, nós não podemos esperar. E sabe qual que é o maior problema disso? É querer que Deus haja dentro do nosso imediatismo. É querer que Deus haja no nosso tempo, do nosso jeito, do nosso modo, na nossa hora. Se tem uma coisa que eu aprendi nos meus quase 7 anos de convertida, é que Deus é que sabe o tempo certo. Eu, antes de vir para Jesus, eu sempre gostei de ter o controle de tudo. Amanhã eu vou acordar, vou fazer isso, sábado vou fazer isso, e todo programado. E eu vim para Jesus com o controle na mão. E Ele foi lá, tirou o controle da minha mão. Por muitas vezes eu entregava o controle, mas quando vinha uma situação que não era o que eu esperava, eu tomava o controle de Deus e falava, não, Deus, deixa isso aqui. Não, isso aí você pode ficar aí, eu que vou controlar isso aqui agora. Só que eu vou falar para vocês, faz isso não. Deixa o controle na mão de Deus. Não adianta. Ele que é dono de tudo, Ele que é dono do tempo, deixa no tempo dEle. Tem um propósito para tudo. E o tempo da espera, ele é um tempo precioso. E nós vamos aprender aqui. E a gente vive, né, nessa agitação, nessa euforia. E eu pergunto para vocês nessa noite, vocês acham que Deus tem pressa? A gente tem mania de, Deus tem pressa. Será que Deus tem pressa, irmãos? Quem tem pressa não é quem perdeu o controle? Quando você está num trânsito e você está doido para chegar, o trânsito está agarrado, você está lá, ó, é porque você perdeu o horário. Porque se você saiu da sua casa antecipado, prevenido, o trânsito pode agarrar, você saiu antecipado, você vai chegar no seu horário. Quando a gente está agitado, é porque a gente está atrasado. Deus não é assim. Então Deus não tem pressa. Só tem pressa quem perdeu o horário. E Deus nunca perde o horário. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E nós precisamos aprender a viver o tempo dEle. É engraçado que lá desde o começo Deus está nos mostrando que Ele é um Deus de processos, que Ele é um Deus de espera. Lá na criação, vocês concordam comigo que Deus poderia ter criado tudo em questão de segundos? Ele tem poder. Mas não, Ele escolheu criar em 6 dias. Um dia Ele criou uma coisa, manhã, tarde. No outro dia Ele criou outra coisa. Houve dias de manifestações sobrenaturais. Houve dias de pausas silenciosas. Desde o começo, Deus já estava nos ensinando que existe um tempo certo para cada coisa. Deus também não teve pressa para executar o plano da salvação.
Jesus foi prometido para Adão. Depois de milhares de anos, ele nasce de uma gestação de aproximadamente 9 meses. E ele vive anonimamente numa vila da Galileia. E ele cresce, e a Bíblia fala que ele crescia em graça, conhecimento e estatura. Até que ele atinge os seus 30 anos e começa a cumprir o propósito para o qual ele havia sido designado. Olha como que Deus já vem nos ensinando. Muito engraçado que nesse tempo Jesus ele crescia em graça, em conhecimento, em estatura, sabedoria. O tempo da espera era o tempo de preparação para que ele viesse cumprir o propósito. Só vive o propósito quem passa pelo processo. Amém? E Jesus também está esperando para voltar. Ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Até que as pessoas possam ouvir quem Ele é. Ele já podia ter voltado, já podia ter acabado isso aqui tudo, gente. Mas Jesus está esperando o tempo certo. Se Ele, que é o Rei, está esperando, por que nós não podemos esperar? Por que nós vivemos com pressa? Por que nós queremos colocar o carro na frente dos bois? Por que nós não queremos? Se Jesus, que era Jesus, passou por um processo, por que nós não queremos? E voltando para o texto, nós vamos falar um pouquinho de Abraão, que foi uma pessoa, como eu disse, que teve que ter paciência para viver o cumprimento da promessa de Deus. Diz o texto que Abraão esperou contra a esperança. E na vida dele, Deus não agiu com a pressão do imediatismo. Deus faz todas as suas coisas conforme a sua soberana vontade. Deus não tem pressa. O relacionamento de Abraão com Deus vai nos ensinar que a espera pode ser um tônico para a nossa alma. Abraão esperou contra a esperança. Quando Deus falou com Abraão pela primeira vez, ele tinha 75 anos. Agora você imagina, quando a gente chega na idade, de 75 anos, o que a gente está querendo? Aposentar. Caçar uma rede e ficar o dia inteiro deitada nela. Não é? Ou é só eu que fico pensando, quando eu tiver 75 anos eu quero ficar, tranquila. Não quero fazer mais nada. Agora você imagina Abraão, com 75 anos, começou a peregrinar. Começou a ouvir a palavra de Deus. Começou a viver o propósito de Deus, os sonhos de Deus. Não há tempo, não há idade para Deus chamar você. Não há idade para Deus cumprir um grande projeto na sua vida. Com Deus, você olha para frente, você tem sonhos. Talvez você que está aqui nessa noite pode se achar velho. Mas eu já tenho tantos anos, então agora já está tarde. Não vai dar para fazer mais nada, não? Vai sim. Porque com Deus você pode sonhar. Para Deus não importa a idade que você tem, importa o seu coração disposto a fazer aquilo que o agrada, a fazer a vontade do Pai. Amém? Abraão é constituído pai de multidões sem ter um descendente. Gente, eu fiquei o dia inteiro pensando nisso hoje. Deus chama ele de pai de multidões sem ele ter um descendente. Eu acho Deus muito engraçado. A forma de Deus agir é engraçada demais, gente. Você olha para um cara de 75 anos, já não está muito assim na idade. Você vai ser pai de multidões. Ele já era casado, ele não tinha filho. E Deus fala com ele, você vai ser pai de multidões. Eu fico pensando, meu Deus, Deus é doido. Eu fico pensando nas coisas assim. Abrão
significa pai. Abraão significa pai de nações. Quando Deus fala com ele, ele chamava Abrão. E Deus muda o nome dele para Abraão. Ele não tinha filhos. E ele ainda tinha problema. A idade dele já era avançada e a esposa dele ainda era estéril. Agora vocês imaginam. Como que Abraão não ficava, né? Mas como é que eu vou ser pai de multidões? Eu tenho 75 anos. Minha esposa é estéril. Como que eu vou ser pai de multidões? Quantas vezes Deus nos promete algo e naquele momento a nossa condição é totalmente contrária ou improvável ao que Deus nos prometeu? Você já viveu essa experiência? Quando Deus te promete algo totalmente contrário, que para você fala assim, não tem condição de Deus estar me prometendo isso. Tem promessa de Deus na minha vida que eu falo assim, não, Deus, olhando para mim hoje, eu nunca vou viver isso. Mas nós precisamos crer que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ainda que passe 10, 20, 30 anos, ele vai cumprir todas as promessas que ele te prometeu. E essa noite é noite de renovar as promessas de Deus para a sua vida. Sonhos que você tem colocado na gaveta, promessas que você tem pensado, isso não vai dar, isso não é para mim. O que eu vivo hoje é totalmente contrário. Eu vim aqui te dizer nessa noite que Deus é fiel para cumprir o que Ele tem te prometido. E Ele vai cumprir. Abraão, Deus fala com ele aos 75 e ele só foi ter Isaac aos 100 anos, né? Ou seja, ele esperou 25 anos para ver a promessa de Deus se cumprir. Será que eu e você temos paciência, perseverança de esperar 25 anos para ver o cumprimento de uma promessa? Muitas vezes a gente está orando para um familiar. A minha família, infelizmente, ainda não é cristã. E desde que eu me converti há 6 anos, eu oro pela conversão deles. Ainda não aconteceu. Tem hora que eu fico, dá vontade de desistir? Dá. Porque parece que está só piorando. Mas eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vi uma frase esses dias no Instagram que eu achei muito top. Se não vale a pena esperar por aquilo que você orou, então não vale a pena pedir. Pegou, irmão? Se não vale a pena esperar por aquilo que você orou, então não vale a pena pedir. Nós precisamos permanecer, ter perseverança, constância e crer que ainda que não tenha acontecido do nosso jeito, do nosso modo, no nosso tempo, Deus há de cumprir com as suas promessas. E quando nós não conseguimos esperar? Porque a gente tem essas manias. Chega uma hora que a gente desanima e a gente não consegue esperar e a gente faz o quê? Procura estratégias. Abraão chegou um tempo que ele falou assim, tô achando que eu não vou ser pai não, Deus. Depois de 11 anos que Deus havia feito a promessa, ele já estava com 86 anos. E a sua mulher lhe disse, Abraão, Deus se esqueceu da promessa. Vamos dar uma mãozinha. Vamos arrumar uma barriga de aluguel, pois já estamos velhos. E nasceu Ismael. O que Abraão faz? Não, peraí, voltando aqui. Quantas vezes nós queremos dar uma mãozinha nas promessas de Deus? Nós achamos que está demorando muito e buscamos estratégias para fazer cumprir o propósito de Deus. Bobagem. Nós só estamos perdendo tempo e atrasando. Não busca dar mão jeitinho, não, gente. Nós temos essa maldição do jeitinho brasileiro, né? A gente quer dar um jeitinho e tudo.
Deixa Deus dar um jeitinho. Deixa o jeitinho de Deus. Porque o jeitinho dele é bom, perfeito e agradável. E é muito engraçado porque aí nasce Abraão, nasce Ismael e Abraão começa a coagir Deus. Mas Deus não se deixou ser coagido por Abraão. Antes, ele manteve a sua palavra e disse que faria sua aliança eterna com o filho que Abraão tivesse com a esposa. E Ismael, todo mundo já sabe, né, que deu foi problema. Então, não caça dar jeitinho não, que você vai arrumar problema para sua cabeça. Espera o tempo de Deus. Abraão, ele precisou aprender a esperar. Ele esperou por quase 15 anos. Deus falou com ele aos 75. Aos 86, ele arrumou Ismael. Depois de Ismael, ele esperou aproximadamente mais 15 anos para nascer Isaac. Então, vocês pensam no homem que esperou. Ele esperou até que o seu corpo físico perdesse a vitalidade e ele se tornasse estéril, até aprender a confiar e a depender completamente de Deus. Quando ele perdeu a pressa e aprendeu a esperar, eles viram a promessa se cumprir e puderam carregar a promessa nos braços. Quando nós não conseguimos esperar, Deus nos coloca em lugares onde indubitavelmente nós temos que aprender a esperar. Deus falou, você deu um jeitinho? Então tá bom, agora eu vou te ensinar a esperar. Eu vou te ensinar a depender completamente de mim. Quando Isaac nasce, Abraão tem 100 anos, gente. Aos nossos olhos isso é impossível. Sara era estéril. Então, quando nós não queremos esperar, Deus nos coloca em lugares para nos esperar. Minha vida inteira, depois de Jesus, foi aprendendo a esperar. Eu tive que aprender a esperar. Eu me formei, voltei para a casa dos meus pais, tive que ficar lá um tempo. Depois voltei para cá. Tive que esperar um tempo para eu conseguir arrumar um emprego. Depois eu tive que esperar um tempo para eu poder mudar desse emprego. E é só assim. E quando eu não queria esperar, o Senhor me colocava nos lugares de espera, onde eu só tinha uma opção: confiar em Deus, depender de Deus. Talvez você que está aqui hoje passe pela angústia de Abraão e Sara. Talvez você está esperando algo há anos. Talvez seja a conversão de alguém da sua família, do seu marido. Talvez seja um filho que você tem orado para voltar para os caminhos do Senhor. A restauração do seu casamento. E por muitas vezes você busca dar uma ajudinha para que a promessa se cumpra. Abraão tem 100 anos de idade quando Isaac nasceu. Sara não acreditava mais. Olha Deus, gente, já vem Deus de novo. O anjo aparece para Abraão e Sara e fala que ele vai ser pai para Abraão. E Sara está escondida e escuta. O que a Sara faz? Ri, não é? Aí Deus vai falar assim: seu filho vai chamar Isaac. Isaac significa riso. Deus é muito engraçado, gente. Meu Deus do céu. Ela ri e o filho dela chama o quê? Riso. Seu filho vai chamar riso para você ver que eu sou Deus na sua vida. Mas no fundo, Abraão acreditava que a promessa de Deus não pode falhar. Em Romanos 4, 20 e 21 vai dizer: não duvidou da promessa de Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus não pode mentir, Deus não se engana, Ele não fraqueja. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele ordena, o universo inteiro se move para cumprir a sua palavra. Eu não sei o que Deus te prometeu. Eu não sei há quanto tempo Deus te prometeu. Pode até parecer estar demorando.
Mas deixa eu te dizer, Ele é fiel. Ele vai cumprir. Tudo continua sob o controle de Deus. Então aquieta seu coração, fica no tempinho da espera, não procura dar um jeitinho, que na hora certa você vai carregar a promessa nos braços. O que aprendemos enquanto esperamos? Deus promete, né? Isaac nasce. Um belo dia, Deus vai lá e pede a Abraão para oferecer Isaac em holocausto. Olha Deus de novo, com o jeito dele de agir. Deus fala, você vai ser pai de multidões. O menino nasce. Aproximadamente 14 anos depois, Deus fala assim, me devolve. Imagina eu e você. Imagina eu ia falar com Deus assim, não, Deus, eu não estou acreditando. Eu estava quietinha no meu canto. O Senhor foi lá, me falou que eu ia ser mãe de multidões. Eu esperei 25 anos, agora o Senhor está me pedindo meu filho? Não estou entendendo. Mas Abraão, a Bíblia diz que naquela mesma noite, Abraão levou o menino rumo ao Monte Moriá. Vocês imaginam como que estavam as emoções dele? Porque ele era um homem, carne, ele tinha emoções, ele tinha sentimento. Apesar dele confiar em Deus, ele tinha emoções. Imagina ele com o menino, rumo ao sacrifício. Eu confio em Deus, mas era o filho dele. Mas ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Deus proverá. Ele creu contra a esperança e ele sabia que havia um substituto para Isaac. Havia uma paciência tão grande em Abraão que ele acreditava que a promessa de Deus não poderia ser frustrada, que Deus ressuscitaria seu filho. Abraão cria que nem a morte colocava limites no poder de Deus. Olha a intimidade desse homem. Olha o nível de revelação desse homem com Deus. Será que eu e você temos esse nível de intimidade? Será que eu e você temos esse nível de revelação de quem o nosso Deus é? De que Ele está acima da morte? De que Ele é o Deus que provê? De que Ele é o Deus que pode todas as coisas? Será que nós temos essa revelação de Deus? Eu acho que se a gente tivesse essa revelação de Deus, quando viesse as lutas, a gente não ia fraquejar não, irmão. A gente ia permanecer, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós precisamos viver essa revelação, nós precisamos buscar, conhecer quem é o nosso Deus. Na verdade, Deus não queria o sacrifício de Isaac. Ele queria o amor de Abraão. Porque naquele homem havia paciência para esperar em Deus. No tempo da espera, nós aprendemos a esperar a provisão, o milagre e o auxílio. No tempo da espera, nós aprendemos a colocar nossa confiança completamente em Deus. Não deveria ser assim, mas infelizmente é. É no tempo da espera que nós colocamos o joelho no chão. Quando o funil aperta, que nós vamos para o joelho. Infelizmente. É no tempo da espera que nós oramos com fervor. E é no tempo da espera que nós vivemos as nossas maiores experiências com Deus. As minhas maiores experiências com Deus, eu vivi em tempo de espera. Sabe por quê? Porque no tempo da espera, nós também aprendemos a colocar o nosso coração no lugar certo. E qual é o lugar certo? Nas coisas do alto. No tempo da espera, nós aprendemos a colocar o nosso coração em fazer aquilo que agrada a Deus. Nós aprendemos a buscar o reino de Deus. Nós buscamos fazer aquilo que o agrada. Nós buscamos conhecer, Senhor, o que o Senhor tem para mim?
Me fala, Deus, qual que é seu plano, qual que é seu propósito? É no tempo da espera que Deus revela os seus segredos a nós. Porque no tempo da espera, nossa visão é uma só, é o alvo, é Jesus. Nós não estamos olhando para circunstâncias, nós não estamos olhando para coisas fúteis, coisas passageiras. Nós estamos olhando para as coisas do alto. O tempo da espera, ele é pedagógico. Esse tempo, ele nos ensina a colocar o coração certo nas coisas do alto. Nós lembramos que nós andamos por fé e não por vista. E esse é um tempo que nós estamos sendo ainda mais desafiados a andar por fé e não por vista. Eu acho que esse tempo de pandemia foi um tempo assim de... ou você confia em Deus ou você não confia. Eu não sei como é que foi na sua casa, mas na minha casa, eu e o Mateus precisamos todo dia confiar em Deus. Senhor, nós vamos colocar o pé, se eu coloco o chão. E é assim que nós precisamos ser, porque nós andamos por fé e não por vista. Deus espera que o nosso coração repouse nele em todo tempo e circunstância, e aceitar um agir invisível aos nossos olhos é um belo treinamento para a nossa fé. O tempo da espera, irmãos, não quer dizer que Deus está parado, não. Deus está agindo. Muitas vezes nós não estamos vendo, mas tem muita coisa acontecendo. Para que a promessa se cumpra, tem muita coisa acontecendo. E nós precisamos entender que Deus quer nos ensinar nesse tempo. Tenha paciência, Deus está no controle, mesmo quando tudo pareça ser contraditório. E Deus falou muito comigo sobre paciência. E aí eu até compartilhei um pouquinho sobre isso no devocional lá no Instagram das mulheres. Quem viu vai lembrar que é agora. E eu pesquisei o significado de paciência. Tem muitos, né? Mas eu peguei só alguns. Característica de paciente, de quem não perde a calma ou suporta algo sem reclamar. A paciência me faz vencer na vida. Faculdade de não desistir facilmente. Perseverança. Constância. Gálatas 5:22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Paciência é um fruto do Espírito e nós precisamos manifestar esse fruto. Tiago 5:7. Tiago, ele começa a sua carta com uma chamada perseverança sobre as provações e termina a carta exortando os crentes a serem pacientes até a vinda do Senhor. As provas e não experiências místicas são o caminho da santificação e do aperfeiçoamento. O tempo de espera, ele vem para nos santificar, para nos aperfeiçoar, para amadurecer a nossa fé. E Tiago vai dizer que se uma pessoa ela é impaciente, ela nunca deve ser um agricultor. O agricultor, ele planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo, sobre as condições certas. A semente, ela não nasce, cresce, floresce e frutifica da noite para o dia. Não é verdade? Não tem todo um tempo, todo um cuidado? Apenas a erva daninha cresce sem cuidado. Fica a dica, tá, irmãos? Apenas a erva daninha cresce sem cuidado. O agricultor, ele não tem nenhum controle sobre o tempo. Muita chuva pode danificar a lavoura. Falta de chuva pode pôr toda a colheita a perder. O tempo está fora do seu controle. Ele tem que confiar e esperar. É Deus quem faz a semente brotar, germinar, crescer e frutificar. Ele não pode fazer nada sem esse processo.
E por que que o agricultor espera? Porque ele sabe que o fruto é precioso. E Tiago, ele descreve o crente como um agricultor espiritual, que procura uma colheita espiritual. E Deus está procurando em mim e em você frutos. E nós precisamos manifestar o fruto do Espírito, paciência, porque a nossa colheita, ela é espiritual. Quando Deus olha para mim e para você, Ele tem que ver você dando fruto da paciência. A prova, o deserto, mas você continua dando fruto. O nosso coração é solo, a semente é a palavra. Há estações para a vida espiritual, como há estações para o solo. Muitas vezes, o nosso coração se torna seco e cheio de espinhos. Então Deus manda a chuva da sua bondade e alimenta a semente plantada. Mas nós devemos ser pacientes para esperar a colheita. Porque a colheita tem o tempo certo. Tem um salmo que eu tenho usado muito. Os que semeiam em lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor sempre me traz esse salmo. Eu não sei o que você tem semeado, mas tenha paciência, porque o fruto é precioso. Ainda que você esteja semeando em lágrimas, você irá colher com alegria. Eu declaro isso nessa noite. Que você tem semeado em lágrimas. A Bíblia fala que o Senhor recolhe as nossas lágrimas. Nossas lágrimas, elas não são em vão. Talvez você está lá no seu cantinho e ninguém está te vendo chorando. Mas Deus está. E a sua colheita vai ser com cânticos de alegria. Para que todos vejam quem é o seu Deus. E já concluindo, algo que eu achei maravilhoso nesse livro, que lá o pastor Gustavo Bessa conta que quando ele casou com a Ana Paula, eles já tinham 5 anos de casado e há 3 anos eles estavam tentando ter filhos. E eles já tinham procurado de tudo, já tinha procurado médico, já tinha feito procedimento, já tinha feito tudo que podia fazer. E ela não conseguia engravidar. E chegou um tempo que eles ficaram, esmurecidos, desanimados. Ficaram tristes com Deus. Ficaram tristes, falaram, oh Deus, mas nunca vai acontecer? Será que nós nunca vamos ter filhos? E eles viajaram para um congresso na Indonésia. Chegando lá nesse congresso, participaram da palestra durante o dia. Quando eles estavam indo embora, descendo para pegar o avião, um desconhecido chegou até eles e falou: você sabia que existe o óvulo certo e o espermatozoide certo para trazer a pessoa certa que eu desejo ao mundo? Olha que coisa maravilhosa. Deus estava trabalhando e naquele dia ela já estava grávida e ela não sabia. Existe o óvulo certo e o espermatozoide certo para trazer a pessoa certa. Aqueles 3 anos que eles passaram tentando, Deus estava trabalhando. Deus estava agindo para trazer a pessoa certa, no tempo certo. O tempo de espera, ainda que seja difícil, ele sempre cumpre um propósito de Deus. Deus fez existir um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Enquanto nós estamos esperando, Deus está trabalhando em nós e em todas as circunstâncias à nossa volta, para que haja o melhor resultado possível. E eu me lembrei de Ana, aquela mulher que não podia ter filhos. E ela ficava lá, nos pés do Senhor, orando e pedindo ao Senhor o filho. E as pessoas riram da cara dela, falaram: você está bêbada. Mas ela permaneceu, ela foi constante. E ela carregou o filho da promessa nos braços.
Às vezes o nosso coração fica ansioso, querendo que as promessas se cumpram rapidamente e que Jesus volte logo. Nesses momentos temos que nos lembrar que tudo na vida tem a hora. Não adianta querer apressar. A vontade de Deus jamais levará você onde a graça de Deus não possa lhe sustentar. A nossa paciência em tempos de prova é um poderoso testemunho do Evangelho àqueles que vivem ao nosso redor. É no tempo de espera que nós temos que testemunhar sobre o nosso Deus. É no tempo de espera, quando você está orando e o seu vizinho que não é cristão olha para você, mas não tem nada acontecendo na sua vida. Mas você permanece constante, mas você permanece fiel. E você vai carregar o filho da promessa nos braços. E ele vai olhar para você e vai ver o Deus que você serve. Espera em Deus, nas suas promessas. Quem nele espera não vai se frustrar. E quando você estiver lá naquele tempo, naquele deserto, só você e Deus sabe. Diga para a tua alma: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu não sei o que você tem esperado, irmão, mas permaneça. Seja perseverante, seja constante. Ainda que tudo pareça não tem nada a ver, está tudo contrário, a circunstância está totalmente contrária. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus permanece com o controle de tudo. Tudo está na palma da mão dele. E basta uma palavra para que você venha viver aquilo que ele te prometeu. Feche seus olhos. Pai, nós ouvimos a tua palavra.